Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje nós teremos um vídeo um pouco diferente. Na realidade, este vídeo vai ser a preparação para o vídeo da próxima semana. Para que ele não ficasse muito longo, eu decidi desmembrá-lo em duas partes. Neste primeiro, nós vamos fazer uma introdução a respeito desse vídeo, contextualizar algumas coisas, e na próxima semana, sim, vamos contar a história da vida de um missionário cristão. Então vamos à vinheta e em seguida iniciamos o vídeo desta semana. Quando examinamos as histórias de missionários pelo mundo, nós percebemos claramente que há o mover de Deus na vida desses homens e mulheres que colocam a missão acima de seus interesses pessoais e muitas vezes até acima das suas próprias vidas. Não há uma explicação humana para a abnegação, que é o desprezo ou o sacrifício dos próprios interesses para atender necessidades alheias. Não há, portanto, explicação humana para que esses servos de Deus que demonstram em seus atos uma fé inabalável. Eles passam também por dificuldades. Sim, a gente percebe nas histórias que eles passam por grandes dificuldades e algumas vezes eles pensam até em desistir, mas são impelidos pelo poder do Espírito Santo que os orienta, os anima, os capacita e os protege. Uma dessas histórias se passa na longínqua Papua Ocidental, ou conhecida também como Irian Jaya, na Nova Guiné. Eu não sei como pronunciam essas palavras porque é um outro idioma muito desconhecido, portanto me perdoem a pronúncia que talvez, com certeza, não está correta. Mas nessa ilha de Irian Jaya, na Nova Guiné, que é uma ilha indonésia que fica lá próximo à Austrália, que tem uma rica flora e fauna tropical. Esse território foi descoberto pelos portugueses em 1511 e foi chamado à época de Nova Guiné. Posteriormente, outros países chegaram a essa região e o território acabou sendo dividido entre diferentes nações. A Papua Ocidental, que é conhecida por Irian Jaya, ficou sob domínio holandês no final do século XIX até agosto de 1962, quando eles cederam esse território para a Indonésia. As estimativas de número de línguas tribais na região variam de 200 a 700 línguas, sendo as mais faladas, incluindo, e aí eu não sei como pronuncia, eu vou falar como eu creio, incluindo o Dani, o Iali, o Ekari e o Biaki. A religião predominante hoje nesses locais é o cristianismo, mas frequentemente combinado com crenças tradicionais na região. Para a gente entender melhor alguma coisa semelhante ao que a gente vê acontecer, por exemplo, na Bahia, que lá tem uma igreja católica chamada do Bonfim e uma vez por ano, se eu não me engano, há um ritual com pessoas do candomblé, onde eles fazem lavagem das escadas, das escadarias da igreja. Então, uma mistura de coisas do cristianismo com o candomblé, que a gente chama isso, tecnicamente, de sincretismo religioso. É essa mistura de diferentes crenças. O fato é que, na época da nossa história, quando ocorre essa história, que é na segunda metade do século passado, 1950 para frente, haviam algumas tribos nesse local que nunca tinham tido contato algum com a civilização, não conheciam homens brancos, eles eram selvagens. Durante o governo holandês, houveram algumas incursões de homens brancos holandeses no interior dessa ilha, que foi quando se estabeleceram os primeiros contatos com os habitantes locais. E durante a segunda metade da década de 50 do século passado, 1950 para frente,
desenvolveu-se mais fortemente o trabalho missionário entre essas tribos, com missões evangélicas. Os desafios eram muito grandes, não apenas por causa do idioma, questão linguística, porque não se conheciam aquelas línguas faladas por aqueles povos, mas também pelo próprio clima e a natureza, pois é uma região inóspita, cortada por muitos rios, talvez algo semelhante à nossa Amazônia. As casas são construídas sobre as árvores, o transporte é feito por barcos, a alimentação é uma alimentação pobre, basicamente farinha de sagu, larvas de besouro torradas e carne de alguma caça que eles conseguiam. E nesse ambiente, que é infectado por malária, dentre outras doenças tropicais, também eram alguns dos obstáculos, sendo que havia um mais grave. Algumas das tribos desta região eram tribos canibais, chamados de caçadores de cabeças. Um fato importante para nós compreendermos a história que nós vamos conhecer na semana que vem é que uma dessas tribos, ela se chamava Suawi, e eu não sei se é assim que se pronuncia, porque, como eu disse, é uma língua desconhecida. Considerava a traição como um ideal. O que significa isto? Eles eram bem vistos, aqueles dentre as pessoas da tribo, aquele que sabia ludibriar os outros, que conseguia enredar a pessoa numa mentira, conquistando a confiança dela para em seguida os trair. E num livro que foi escrito por esse missionário, ele conta uma pequena história para ilustrar isto. Nesta tribo existia uma contenda entre membros desta tribo, Suawi, com uma outra tribo próxima que eram inimigos. Eles tinham algumas coisas que tinham acontecido no passado que havia conflito entre eles. Um dos membros dessa tribo, Suawi, cria uma situação para trazer aquelas pessoas da outra tribo inimiga para o meio deles, a pretexto de uma festa, a pretexto de fazer as pazes, enfim, inventava uma história, conquistava aquelas pessoas, trazia elas para o meio deles e no meio daquela festividade, digamos assim, eles as atraíam. Como? Chegavam, matavam essas pessoas e se alimentavam delas depois. Então isto era um valor e os membros daquela tribo achavam o máximo alguém que conseguisse fazer isso, conquistar a confiança para depois trair, se vingando daquela pessoa e daí perpetrando esses absurdos, essas coisas horríveis. Isso era um valor para aquele povo. E daí, vendo esse exemplo que é contado nesse livro, a gente começa a pensar a respeito de algumas justificativas que a gente vê no mundo em que vivemos hoje. Muitas vezes eu já ouvi, provavelmente vocês também já ouviram, justificativas do porquê existem pessoas que perpetram maldades criminosas ou às vezes não criminosas, mas pequenos delitos, mas com a justificativa, não, é um coitadinho, ele não faz isso porque ele seja mau, é que o meio em que ele vive influencia e por isso ele age dessa forma, não é culpa dele. Este povo, essas tribos, como eu disse anteriormente, elas não tinham contato com o mundo ocidental, com a cultura ocidental, que muitas vezes falamos, não, é a cultura nossa hoje em dia que leva as pessoas a serem assim. Não, aquele povo estava isolado, eles viviam ali sozinhos, não conheciam a cultura do Ocidente, do homem branco. No entanto, este mal estava dentro do coração delas. Portanto, isso me leva à conclusão de que o problema do mal não é necessariamente o meio. O mal está em nossos corações e a Bíblia nos ensina isso, que o mal está presente em nós e é somente pela misericórdia de Deus é que a gente, como sociedade, ainda não foi para o abismo. É pela misericórdia de Deus que isso não aconteceu ainda, porque o mal está presente em nossos corações. E assim,
tendo por base isso, que a maldade é algo intrínseco ao homem, desde o Éden, e de que é a misericórdia divina que nos preserva de sermos destruídos, né? Porque Deus nos ama de tal forma que Ele poderia já ter nos destruído, mas Ele insiste em nos salvar. E essas histórias, então, e esta específica que nós vamos ver na próxima semana, vai nos contar a trajetória de um missionário e da sua família nessa região, entre esta tribo, lá por volta dos anos 60 do século passado, 1960 e pouco, 1965, se eu não me engano. Então, se você quer conhecer melhor essa história de fé, de abnegação, de dedicação e ver a manifestação do poder de Deus transformando vidas, fique atento na próxima semana, quando teremos a segunda parte desse vídeo. Então, até lá, e nos vemos, se Deus assim nos permitir. Um abraço.